Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero trazer uma palavra que Deus tem queimado no meu coração nesses dias, na leitura da palavra, que se encontra em Levítico, capítulo 6, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Olha só, aqui em Levítico capítulo 6, esse capítulo inteiro são as palavras de Deus. Depois você pode estar abrindo aí na sua Bíblia, né? Capítulo 5, 6, 7, desde o início de Levítico, são ali as instruções do Senhor, né? Sobre aquele povo. E Deus estava passando ali as instruções sobre o holocausto. Naquela época, tinha que fazer, né, esses sacrifícios, né, levar a oferta, queimar e tudo mais. Hoje, né, com a vinda de Jesus, Jesus nasceu, ressuscitou e morreu por nós. Não temos mais que fazer sacrifício nenhum, né? Hoje a gente tem uma ligação direta com o Pai, né? Você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Mas esse versículo 12 e versículo 13 me trouxe, sabe, eu já li tantas vezes essas passagens, tantas vezes, mas o Espírito Santo me incomodou esses dias com o versículo 12 e versículo 13. Hoje, o fogo que fala aqui na palavra de Deus, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Qual é o altar hoje nas nossas vidas? É o nosso coração. O nosso coração é o altar do Senhor. A nossa casa é o altar do Senhor. E aí eu até lembrei daquele louvor. O fogo arderá nesse altar, nananana, sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, continuamente sobre o altar. Assim, mais ou menos é esse louvor, não sei cantar ele direito, mas me trouxe à memória este louvor. Eu pensei, meu Deus, deve ter vindo dessa passagem. E eu nunca parei para poder prestar atenção nesses dois versículos, que eu vou ler novamente. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Então, o que fazia o fogo ficar com aquela chama acesa continuamente? A lenha, mas a gordura. Eles pegavam a gordura, né, de algum animal, mais a lenha, para não deixar a chama se apagar. E era a ordem naquela época, Deus disse: não é para deixar se apagar o fogo, é para queimar continuamente. É para o fogo ficar aceso o tempo todo. Naquela época, era essa ordem que Deus deu para ele sobre o holocausto. E na nossa vida hoje, o que precisamos fazer é manter a chama acesa dentro do nosso coração, dentro de nós. O nosso coração hoje é o altar do Senhor. Como que está o altar do Senhor aí dentro de você? Como que você tem alimentado a chama nesse altar? Como você tem alimentado a chama do seu coração? Naquela época, precisava de gordura e lenha, porque
Quanto mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo. E assim a chama ia continuar acesa a todo momento. Conforme parando de colocar as lenhas, o fogo ia só diminuindo até se apagar. Mas nós, como que a gente pode manter a chama acesa no nosso coração? Leitura da palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aqui, ó, a palavra de Deus é onde está toda a instrução do Senhor para nossas vidas. Aqui estão os conselhos do Senhor. Se quer ouvir o Senhor falar, abre a Bíblia. Ela fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus. Ai, Mário, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Abre a Bíblia que você vai ver. Você vai ouvir Deus falar com você. Oração. Como que você vai se manter a chama acesa? Qual vai ser a lenha que você vai colocar no seu coração? Oração. Leitura da palavra, oração. Não deixe de orar. Ore todos os dias. Todos os dias. Porque assim você vai estar colocando lenha no fogo para ele não morrer, para a chama do fogo não acabar. Mas o que? Jejum. Esteja jejuando. A palavra do Senhor diz que tem coisas que venceremos somente com jejum e oração. Não deixe que o inimigo venha zombar, rir de você. Jejue. A palavra de Deus que tem espécies de... Ai, gente, eu esqueci, fugiu aqui agora. Mas espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Porque senão eles vão zombar de você. Como que você tem alimentado a chama do seu coração, o altar do Senhor? O nosso coração é o altar de Cristo. Ele quer estar sempre dentro de você, falando com você, usando você. Deus quer te usar na vida de outras pessoas. Deus quer te fazer um instrumento dele e através de você, outras vidas serão alcançadas. Sabe, a gente tem deixado levar demais pelas coisas do mundo. Ai, guerras. O Brasil, às vezes, está passando por situações difíceis e a gente fica preocupado, né? Cada um fala uma coisa. Às vezes até em sua volta mesmo. São tantas vozes, são tantas conversas. E você tem dado bola para essas coisas, tem dado atenção para isso, sabe? Mas tem esquecido de você, do seu coração. Tem esquecido de olhar para dentro de si. E não tem, assim, refletido como que anda o seu coração diante do Senhor. Como anda o seu altar diante do Senhor? Como que anda a sua casa? Ela está em ordem? Ela está organizada? Está tudo no lugar? Ou está tudo revirado? Está tudo bagunçado? Né? Família toda desorientada, não tem cuidado da família, não tem cuidado dos filhos como deveria, né? Da sua vida, da sua vida espiritual, da sua saúde. Coloque a sua vida em ordem. Olha para dentro de si, pergunta para Deus, Senhor, eu não estou tendo lenha para poder manter a chama do meu coração acesa. Reacende a chama em mim, me ajuda. Me ajuda a reacender essa chama. Eu não quero morrer, eu não quero deixar a chama se apagar. Você tem sentido a sua alegria tem acabado? Está vivendo uma vida de tristeza, amargurada, não tem mais sentido para a vida. Peça ajuda para o Senhor, peça ajuda para o Espírito Santo. Reacende a chama. Reacende a chama aqui dentro de mim. Me ajuda, por favor. Sozinho eu não consigo. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
que pode transformar tudo em mim. A ordem de Deus naquela época, o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá se apagar. A chama do Senhor jamais deverá se apagar dentro de nós, no nosso coração. Ah, eu tô cansado, hoje eu não quero orar. Ore cansado. Ore desanimado, mas ore, não deixe de orar. Ah, hoje eu não vou na igreja. Trabalhei demais. Todos os dias você vai trabalhar demais. Então, se você for olhar isso, você nunca vai na igreja. Não deixe de ir na igreja. Vá cansado. Chega lá, você vai sair renovado. Coloque amor nas minhas palavras. Já cansei de fazer isso. Às vezes estava desanimada de ir na igreja devido ao cansaço, as demandas. Essa semana mesmo foi só correria, só correria. E aí na quarta-feira eu falei assim, meu Deus, tô praticamente sem forças para poder estar indo. Eu fui e voltei renovada, sabe? E é isso, é assim que Deus faz. Dá o primeiro passo que Deus dá o chão, mas não deixa a chama se apagar dentro de você, o amor acabar, se esfriar. Deus, ele te chama para perto. Ele quer te manter por perto. Mas Deus também respeita a nossa vontade. Então, se você se esfriar, deixar de orar, deixar de buscar, você vai cada dia mais se afastando da presença de Deus. Ele não quer isso, mas se você está tendo essas atitudes, ele vai respeitar a sua vontade. Porque temos o livre-arbítrio, né? E Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que buscam mais a presença dele, que desejam estar mais com ele, de estar mais perto. E a gente só vai conseguir manter a chama acesa dentro de nós, quebrando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, buscando humildade, orando mais, buscando mais a palavra de Deus, assistindo pregações. Às vezes, na sua igreja só tem culto 2 vezes na semana. Mas nos outros dias você pode assistir uma pregação que vai te edificar muito. Faça as coisas que vai manter a sua chama acesa. Se você jogar água no fogo, ele vai se apagar. Então tem que saber separar o que vai fazer a minha chama ficar acesa. Tem que ter essas escolhas, amizades. Essa amizade está me ajudando a manter a chama acesa? Está me aproximando mais de Deus ou está me afastando? Né? Ah, o que eu estou assistindo está me edificando ou está me entristecendo, me afastando do Senhor, me oprimindo? Entende? O que eu estou ouvindo? Estou ouvindo isso que eu estou ouvindo, essas músicas que estou ouvindo, está me aproximando do Senhor ou está me oprimindo, me afastando de Deus, fazendo eu ter pensamentos negativos, pensamentos que não agradam ao Senhor? A gente precisa estar atento a essas coisas. A gente precisa ser seletivo. Ó, isso aqui vai manter minha chama acesa. Ah, isso aqui não vai manter. Eu preciso tirar da minha vida, eu preciso separar. E às vezes, fazer essas seleções dói, sabe? Incomoda, mas é necessário. E é muito válido, produtivo. Esses dias eu estava tirando umas coisas aqui de casa e eu estava pensando, meu Deus, às vezes dói abrir mão de certas coisas, né? Eu estava tirando o berço da minha filha, que já está parada há muito tempo, não uso mais, mas estava aqui no cantinho, sabe? Minha batedeira também, que estava muito tempo aqui, novinha, mas não estou usando, não tem mexido mais com bolo, essas coisas. Tá parada, mas ela tá ali, ocupando espaço, o berço ocupando espaço. Aí eu tirei o berço, nossa, o quarto da minha filha tá com um super espaço agora. Tirei a batedeira, ficou com super espaço no armário.
E aí eu falei assim, nossa, mas na hora que eu tava tirando, eu falei assim, nossa, sério que eu vou fazer isso mesmo? Que eu vou desfazer disso mesmo? Mas agora que eu tirei, não tá me fazendo falta. Não tô usando. Tá parada há muito tempo. E a menina que ficou com o berço, ela falou assim, eu nem conheço ela, ela falou assim, nossa, meu bebezinho estava dormindo no chão. E eu morro de medo de bicho, ela falou, morro de medo de bicho. E ele dormindo no chão me preocupava muito. Então, eu fiquei muito feliz, porque agora o bebezinho dela dorme num berço, que estava parado aqui em casa, à toa, só com bagunça por cima dele, ocupando espaço. Eu estava apegada em algo que não estava me acrescentando em nada. Estava apegada em algo que estava gerando bagunça. Não estava me acrescentando em nada, estava ocupando espaço, sabe? Então, tipo assim, gente, eu me emociono, desculpa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei tão apegada em algo que eu não tô nem usando mais. Porque assim, acho que eu nem vou ter filho mais, eu não penso, né, em ter mais. Tava aqui ocupando espaço e sendo que uma pessoa tava precisando de um berço, não tendo muitas condições de comprar, o bebezinho dormindo no chão. Olha só. Eu falei assim, meu Deus, obrigada por me usar, sabe? Alcançar uma pessoa assim. Então, a gente tem que ser seletivo, observar dentro de nós o que precisa, o que a gente precisa desapegar, o que a gente precisa tirar das nossas vidas. Por mais que seja dolorido às vezes desfazer de algo, mas é necessário. Então, assim, o berço realmente tem uma lembrança boa. Foi o primeiro berço que eu comprei da minha filha. Vi minha filha crescendo ali naquele berço e tudo mais, né? Tem aquela emoção, mas era algo que não estava mais me acrescentando em nada, não estava me ajudando, estava só ocupando espaço aqui, trazer bagunça para mim. E eu fiquei muito feliz de saber que foi muito útil para essa pessoa que estava precisando. Eu nem imaginava que ia ajudar tanto assim. E ela ficou muito feliz. Enfim, precisamos fazer essa reflexão todos os dias. Meu Deus, olha para dentro de mim, Deus. O que eu preciso tirar? Se tem algo em mim que não agrada ao Senhor, que eu preciso desapegar, tira de mim, sabe? Cria espaço para o Senhor Jesus agir na sua vida. Às vezes a casa está tão cheia que você quer colocar algo novo dentro dela, não cabe. Você precisa tirar o velho para dar espaço para o novo. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Às vezes a gente está tão cheio de mazelas, de coisas que não edificam, do passado, de conflito, de orgulho, de tristeza, mágoas, falta de perdão, que Deus quer fazer algo novo em nós. Não tem como, porque a gente está cheio de tralhas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então a gente precisa se esvaziar. Precisamos esvaziarmos de nós mesmos para ser cheio do novo de Deus nas nossas vidas. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Deus, ele é Pai, ele nos ama. Ele nos ama. Da mesma forma que você só quer o melhor para os seus filhos, ele só quer o melhor para nós. Precisamos ter fé, tirar toda a incredulidade do nosso coração e passar a ter fé. Fé, a gente precisa, é uma ação. Eu tenho fé. Mas as suas atitudes têm demonstrado que você tem fé de verdade? Tem demonstrado isso? Sabe? Tenha fé de verdade, atitudes. Dê o primeiro passo, que Deus vai te dar o chão. Às vezes, Deus te mandou, te deu uma direção, e você fica aí,
Ah, não sei, não é pra mim, eu não sou capaz. Se Deus te deu a direção para você poder fazer, tenha fé e faça. Porque se ele falou, ele já proveu tudo, ele já vê lá na frente, já viu lá na frente. Ele é Deus, ele é soberano. Deus é o Deus do improvável, Deus do impossível. Ele quer pessoas, eu, você, para poder ser um instrumento dele aqui nessa terra. Deus é o Deus do improvável. Quando ele escolheu Davi, Davi é o quê? Era o menor dos irmãos, pastorzinho de ovelha, pequenininho, não era forte nem nada, magrinho, sabe? Mas Deus escolheu ele para ser rei. Deus escolheu ele para poder matar Golias, ele enfrentar o gigante lá. Então Deus escolhe pessoas, assim como eu, assim como você, para viver o extraordinário, para fazer coisas que você jamais imaginou fazer e viver. Tenha fé. Deus jamais vai te colocar em um lugar de perigo. Deus jamais vai colocar algo em sua mão que você não é capaz de fazer. Jamais. Então, se ele te ordenou, se ele te passou uma direção, apenas obedeça à voz de Deus e tenha fé. Não deixe a chama se apagar. Não deixe. Gente, essa palavra, ela, assim, dá para fazer um vídeo aqui enorme de tantas coisas que passam aqui no meu coração para poder falar. Mas eu quero que você tire um tempinho, Levíticos, capítulo 5, do versículo 12 ao 13. Medite nessa palavra. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Naquela época, essa foi a ordem de Deus. E hoje, só muda, né? O... Só muda o jeito. Naquela época, os sacrifícios, né? Tinha os sacrifícios lá dos animais, o holocausto e tudo mais. Hoje, o altar que deve estar continuamente aceso é o nosso coração. O nosso coração é o altar do Senhor. A nossa casa deve ser um altar do Senhor. A nossa casa deve ser uma casa de adoração, né? A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Então, a chama precisa estar acesa. Precisa estar acesa. Todos os dias, não deixe se apagar. Jesus está voltando. Quando ele voltar, como que ele vai nos encontrar? Com a chama acesa ou com a chama apagada? Pense bem. Faça essa reflexão. Como que se Jesus voltasse hoje, como ele encontraria o meu coração? O altar dele? Faça uma reflexão se tem algo que precisa melhorar, se tem algo que está te afastando, se tem algo que está fazendo que sua chama esteja cada vez menor, diminuindo, ou às vezes nem acesa está. Uma ligação aqui bem na hora da gravação, meu Deus. Se. Nossa, gente, não repare. Todos os vídeos eu tenho que falar que é a mesma coisa, né? Eu moro na avenida e aqui passa carro, caminhão todo, o tempo todo. Mas voltando aqui, desculpa, tá? Interromper. Vamos olhar para dentro de nós. Se tem algo assim e você se encontra sem força hoje para poder voltar, para poder colocar lenha no fogo, né? Peça ajuda ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar. Tudo que Deus quer é que você mantenha a chama acesa até que Ele volte. Tudo que Deus quer é você nos caminhos dele. Deus quer te dar uma vida de muita alegria. Não estou falando aqui que vai ser mar de rosas, mas Deus também, Ele quer nos alegrar, quer dar uma vida
né, de alegria, de abundância. Ele quer ver você fazendo a obra dele com alegria. Deus tem o melhor para cada um de nós. Mesmo quando nos dia a dia, às vezes é corrido, né? A gente passa por momentos difíceis, tribulações, mas até nesses momentos Deus está conosco. Ele está conosco todos os dias, nos momentos ruins e nos momentos bons. Sabe? Se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Busque isso em Cristo. Busque a Deus. Volte para a casa do Senhor. Reacende a chama. Se firme. Porque só assim a sua chama vai se manter acesa. Pode ter certeza disso. Comece a ir para a igreja, né? Se você está afastado. Escuta bastante pregações. Ore bastante. Faça jejum. Do seu jeitinho, mas vai fazendo. E leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E você vai ver se sua chama não vai reacender, se não vai fumegar, vai incendiar até quem está do seu lado. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser tão cheio da presença de Deus. Sua chama vai estar tão cheia, tão acesa, que outras pessoas vão ser incendiadas e ser impactadas pela presença de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para que outras vidas sejam edificadas. Se inscreva aqui no canal. Isso significa, sabe, muito para mim, porque eu estou aqui para poder mesmo falar do Senhor, ser um instrumento de Deus. Tem dias que eu até demoro gravar os vídeos, porque eu sempre peço Deus uma palavra. Eu disse, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu fale? Falo para o seu povo. Fala comigo. Enquanto Deus não me incomoda com uma palavra, eu não consigo vir aqui gravar o vídeo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver você me acompanhando aqui todos os dias. Eu creio que, né, o Senhor Jesus está tocando as suas vidas, a sua vida, e, e que outras vidas sejam alcançadas e tocadas também através desses vídeos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com Deus e até a próxima.